Não perca, de segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã, programa Ponto de Encontro com Fausto da Rocha. Suas manhãs com muita informação, aqui na 1360 AM. De segunda a sexta, de 5 da tarde às 7 da noite, o seu fim de tarde é bem melhor com Ayrton Costa e o seu programa Fim de Tarde. Muita música, informação e entretenimento só aqui na Rádio 1360 AM. Todo sábado, das 4 às 5 da tarde, venham passar uma hora de muita diversão e alegria com Eduardo Varanda em seu programa Resenha do Dudu, aqui na 1360 AM. Sintonize no seu carro ou na sua casa. Diariamente aqui na 1360 AM, você ouve o programa Café da Manhã com Simone Mocelin, com os acontecimentos mais importantes da semana, das 8 às 10 da manhã, aqui na sua 1360 AM. Para você que gosta de futebol e esportes em geral, não pode perder todos os dias das 7 às 9 da noite o programa Craques da Bola. Craques da Bola. A apresentação Adair e Ader. Tudo aqui na 1360 AM.
Rádio WLYN 1360 AM. No ar, mais um campeão de audiência. Os craques da bola. Muita informação sobre o time do seu coração. Alegria e muito bom humor. De segunda a sexta, aqui na sua rádio 1360 AM. Craques da bola. Adair Bonfim Júnior, AD Carreiro. Muito bem, meus amigos, de volta aqui com o seu programa Craques da Bola nessa segunda hora. Já temos com a notícia boa, né? O Santos estava perdendo aí de 1-0. Faltando aí agora, já está com 3 minutos de acréscimo. O Santos virou então para 2-1 e terminou o jogo nesse instante em cima do Defensa e Justiça. O Defensa e Justiça estava se classificando, o Delfim estava se desclassificando e o Olímpia estava se classificando. Aí o Olímpia foi para virar o último, está desclassificado. O Defesa estava desclassificado e agora está classificado. E o Delfim, que estava desclassificado, agora está classificado. Entendi nada. Você vê como é que o negócio é, ué. Em 3 minutos, o time que estava fora da Libertadores classificou em segundo lugar no grupo. E o time que estava em segundo lugar do grupo foi para a Sul-Americana. E o time que estava indo para a Sul-Americana agora foi desclassificado das duas competições. Por causa do jogo, em coisa de 2 minutos, o negócio virou todo do jogo. Pode um gol fazer diferença. Olha só, o Delfim tá vencendo o Olímpia no Paraguai por 1-0. O Olímpia que disputou com o Atlético a final. Como ficou o jogo do Santos? O Santos tava jogando em casa, fora? O Santos tá jogando em casa, tá ganhando 2-1. E o Delfim tá ganhando de 1-0. Até dar reviravolta, né? Nunca se sabe do negócio, porque daqui a pouco pode dar uma reviravolta e voltar tudo. Mas é um trem, né, pá? O último colocado virou o segundo, vai conseguir ir pra frente e os outros não deu. Gente, que complicação. Daqui a pouco, às 8h30 da noite... Por isso que o futebol é gostoso. É bom. É dinâmico e a gente vive, porque é paixão, a gente sofre por causa disso. Né? Dá porrada, mas é bom. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, teremos Colo-Colo e o J. Wilstermann, e Penharol e Atlético Paranaense. E depois também às 8h30, o River Plate contra a LDU e São Paulo e Binacional. São os jogos hoje da Libertadores. Mais cedo nós tivemos... Desculpa aí, como está a situação do São Paulo? O São Paulo precisa ganhar... Não, o São Paulo vai... Precisa ganhar de goleada, é isso? Não, o São Paulo vai tá pegando a vaga para Sul-Americana. Já não tá desclassificado. Já, ele tá com 4 pontos e o segundo tem 10. Isso. Não dá para... E o time que ele vai jogar com ele agora tem 3 pontos. Então se ele empatar, ele vai disputar a Sul-Americana. É a treta, né? Tomara que ganhe. O time que ele vai jogar com ele agora só venceu uma partida. E perdeu as últimas 4. E a única partida que ele venceu foi do São Paulo. E vai jogar contra o São Paulo. E vai jogar contra o São Paulo no final. Boi, São Paulo! Boi! Como é que chama? Diniz. Regala esses olhos seu aí. Rapaz. Bom, pela Liga dos Campeões, vamos dar aqui só um pitaco. O Juventus venceu o Dinamo de Kiev por 2-0 fora de casa. O Zenit perdeu para o Clube do Bruges por 2-1 em casa. O Barcelona goleou o Ferencváros por 5-1. O Chelsea empatou em 0-0 com o Sevilla. O Lazio venceu o Borussia Dortmund por 3-1. O PSG perdeu para o Manchester United por 2-1 em casa. O Red Bull venceu por 2-0 o Başakşehir, alguma coisa assim. E o Rennes empatou em 1-1 com o Krasnodar. Oxi, que é isso? Parece que tá xingando os outros. Pela Série B, hoje o América venceu o Brasil de Pelotas 3-1. Já está terminando com 4 minutos de acréscimo. O CSA vai vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. O Juventude venceu o Avaí por 3-0. E o Náutico vai vencendo o Oeste por 1-0. Já estamos aí com 3 minutos de acréscimo. Às 8h30 da noite teremos Operário e Cruzeiro e Ponte Preta e Chapecoense. Com esses placares, o Cruzeiro está garantido na zona de rebaixamento.
até a próxima rodada. Ainda não saiu. Não tem como sair. O Guarani tem 17 pontos, está em 16º, e o Cruzeiro tem 13 pontos. Se vencer, ele vai para 16 e vai só para 17ª colocação. Ele não sai da zona de rebaixamento. Isso aí já não é, ainda está no primeiro turno, né? Falta mais uma partida para ir para o segundo turno, né? Não, são 19 jogos, né? Tá na 17ª. Mais dois jogos ainda. O Cruzeiro tem 3 jogos ainda, que ele não jogou. Mas ele não sai da zona de rebaixamento nessa rodada. Vai se manter lá. Coisa garantida para não cair, para não sair mesmo. E tá jogando em casa, velho? Não, o jogo é fora contra o Operário lá do Paraná. Tá, ok. Bom, os jogos de ontem, nós tivemos aqui ontem, o Atlético perdeu para o Bahia por 3-1 numa virada de jogo. Me parece que o menino, o zagueiro, como chama ele? 0x0, deixa eu pegar o nome aqui. O Botafogo e o Goiás ficou 0x0. E o zagueiro do Atlético, não é Alonso, não é... Cadê o menino aqui, gente? Cadê o nome do menino? Como chama o zagueiro lá do Atlético lá? Igor Rabelo. O Igor Rabelo me parece que acabou de passar ali na Sullivan Square e já tá a caminho do Downtown Boston, e daqui a pouco ele chega aonde ele tá indo, porque dizem que na entrada que ele deu no rapaz lá até agora, ele tá até agora tentando... Não conseguiu frear? Não, dizem que ele passou, já atravessou lá o Polo Norte, já passou pelo Canadá, e agora tá dando uma passada aqui, tá quase descendo lá pro lado da América do Sul de novo, de volta. Que estão esperando até hoje. O carrinho foi muito longe. E com isso, rapaz, o Inter é o líder com 34, o Flamengo é o co-líder com 34, e o Atlético caiu para terceira com 31 pontos. E tem um jogo a menos. Mas será que já tá indo embora já o negócio? Não, eu acho que não. Eu não assisti o jogo, nós estávamos aqui, cheguei em casa e vi os melhores momentos. Mas o melhor momento que eu vi, o Atlético poderia ter matado o time no primeiro tempo. E acabou que fez 1-0 só no primeiro tempo, achando que poderia voltar e fazer mais gols, mas foi o contrário. Ele fez uma mudança, colocou um atacante só e fechou o meio de campo dele, que a gente sabe que o Mano sabe fazer muito bem, jogando aí com uma linha de 4 e outros 5, deixando só um atacante de contra-ataque, roubando e segurando o Atlético, e o Atlético bombardeou no primeiro tempo, aí teve chance clara lá de fazer gol, e não aconteceu porque não saiu, mas que o Atlético chutou de tudo enquanto é jeito, tentando, parando na defesa, no goleiro, na trave, mas aí isso não saiu. Então assim, quando você tenta e você não consegue, no segundo tempo você já perde aquele pouquinho, e as suas peças mais importantes do futebol naquele momento do Atlético, eles não funcionaram como tem funcionado nos outros jogos, e o Mano, mais inteligente, marcou os pontos fortes do Atlético e não conseguiu o Atlético render o futebol que sempre consegue, sempre ser agressivo no segundo tempo. O Atlético não foi decisivo no segundo tempo, e errando um passe praticamente lá da ponta direita do lateral, voltando uma bola para o goleiro numa distância, praticamente ele entregou aquele gol ali. Então ali já matou o Atlético ali. Então parecia que os 20 minutos finais o Atlético já estava sem perna, parecia, assim que eu estou falando para você, porque do meio de campo para frente o Atlético estava indo muito bem, mas os laterais e a zaga estava muito lento, e o time do Bahia parecia que tinha uma picanha no campo adversário, que o Mano tinha colocado lá para eles comer um pedaço daquela picanha. E o jogo, e olha que sai quase o quarto gol, não saiu, mas talvez seria uns 4-1, mas o Atlético foi muito ruim no segundo tempo, não pôs tanta agressividade como ele fez no primeiro e como ele tem feito em vários outros jogos. Não quer dizer, mas se ele tivesse feito os gols que deveria ter feito, aí perdeu muito gol, daí teve muita pressão no primeiro tempo, e aí você já viu, né? Aquela pressão foi tanta que desgastou muito o jogador, que é aquela pressão alta lá em cima do adversário, jogando fora de casa,
e quando voltou, já voltou com aquela, talvez eu pensando no resultado que era 1-0, ou pensando que talvez o Bahia, que não estava dando pressão nenhuma no primeiro tempo, que ia voltar morto, mas foi o contrário. O Bahia voltou muito bem, a estratégia do Mano naquele segundo tempo funcionou, que não estava vindo funcionar com os outros clubes, e com o Atlético no dia de ontem funcionou. O Atlético pecou muito nas suas de violidade, naqueles jogadores que ele sempre funciona e não funcionou no dia de ontem. O Atlético pecou muito na parte no ataque, muito mesmo, principalmente pro lado esquerdo, lado direito. Então assim, a gente sempre sabe que o Atlético é muito agressivo das duas linhas de 4, né? Então ontem não funcionou no segundo tempo. Eu acho que você tem alguma coisa aí pro treinador falar também do jogo de ontem. Vamos ouvir aí, né? Você deve ter trazido alguma coisa. Eu tô tentando aqui, porque sabe quando eles querem enervar a pessoa? Eles pegam e enervam, sabe? Mas eu não acho que eu não acho que tentando que eu vou tentar pegar ele. Eu não acho que por causa daquela derrota ontem, a torcida do Atlético, a torcida que fica atrás do microfone, vai ficar brava com o treinador, porque não é culpa dele. Ele não tem nada a ver com um goleiro, um cara fazer um lançamento daquela longura de quase 50 metros, aonde que estava o jogador, para fazer um lançamento daquele. Ao contrário, praticamente ele deu um passe pro jogador do Bahia fazer o gol. Não, que lançamento? Que retornou a bola pro goleiro, o lateral direito do Atlético. Então assim, foi uma bananada que ele fez ali naquele gol na hora do... Você fala o retorno do lateral direito. Do lateral direito pro goleiro. Mas o goleiro não foi contratado porque ele é bom de pé? Tem isso, mas ele deveria ter jogado com mais pressão, com mais força, para a bola chegar até o goleiro. E ela chegou mais favorável ao atacante do que o goleiro. Mas aí se você... Mas aí foi um erro do coletivo de dois, do goleiro e do cara. Mas se você tem... Agora, o treinador não tem nada a ver nessa jogada, não. Não, tem que quem mandou contratar o cara foi ele. Se você tivesse um cara bom de... Daí a distância era muito... Não, deixa eu te falar, a distância era muito, mas ele deu, como o cara falou hoje, o treinador deu esse treinamento pro cara que ele pode retornar a bola pro goleiro. Tá de longe é outra coisa. Né? Ele não mandou retornar aí lá da bandeirinha de escanteio com coisa. Ele ter dado mais uma pressão pra bola chegar nos pés do goleiro. Sim, eu te entendo. Eu não tô falando da distância, eu tô falando de retornar a bola pro goleiro, porque o goleiro é bom pra sair com o pé. Claro. Que é isso que é a ideia. Mas se ele não tivesse só um goleiro bom de mão, não seria melhor que ele não correria esse risco de voltando essa bola pra trás, não? Poderia. Porque Poderia, porque... o goleiro que eles contratou é muito do bom. Não. Talvez se o goleiro não fosse bom nos pés, ele não retornaria aquela bola. Sim, é isso que eu tô falando. Mas, é isso que eu tô falando. Rapaz, tem um tal de si que... Não. Não é de si, não. Você não entendeu o que eu tô falando com você. Entendi, claro. Eles têm um goleiro que é muito bom. Mas o outro quer porque o goleiro tem que jogar com os pés. Né? O negócio dele é isso. Tem que jogar com os pés. Aí você viu a treta que deu agora aí, ó. É o pensamento dele. Mas você vai ver que já bateram nele lá de novo. Mas eu acho que tá errado. Acho que não deveria, não. É como você matralhar e acusar o Cássio como ele é o pior do Corinthians, mas não é. Então, nesse caso aí... O Cássio pode falhar, como o cara falou, que todo goleiro falha. Mas né? Eu acho que não tem o dedo do treinador aí, não. Naquela jogada ali, não. O treinador não saberia que ele ia voltar aquela bola naquela distância pro goleiro. Não, eu também não. Mas o que eu quero dizer pra você é isso. Como o cara tem aquela coisa que eles treinam isso, né? Eu falei assim, eu vou bater aqui, a bola vai chegar lá. Mas sabe o que o cara falou? Só que ele não deu aquela chapa com força. Mas sabe o que o cara falou? O comentarista lá do 98 hoje de manhã, ele virou e falou assim, presta atenção na hora que mostra o lance, com a câmera aberta, que como chama o lateral? É Gugu? Guga. Presta atenção na hora que abre, depois, se você estiver gravando na sua casa, você presta atenção nisso que vai mostrar esse lance. Não tá gravado. Na hora que mostra o lance com a câmera aberta, e aí na hora que o cara toca a bola pro Guga, o centroavante do Bahia, ele olha pro Guga... Como é o nome dele, Fernandão? O Gilberto. Ele olha pro Guga e vê o Guga na posição que tá e já começa a correr pro lado do goleiro.
Porque aí o cara virou e falou com ele assim, você não acha que o Mano Menezes estudou essa jogada do Atlético porque sabe que eles jogam aquela bola pro goleiro? Claro que então, estudou. na hora que o Guga pega a bola e que ele vira, o cara já vira e fala assim, ele vai jogar a bola pro goleiro. O centroavante do Bahia começou a correr. Pô, isso é verdade. Então, como ele estava numa posição que não estava impedido, ele já pegou a velocidade, ele chegou primeiro que o goleiro. Não vi essa jogada assim, concreta como você Não, viu. foi isso que o cara falou. Também vou- não prestei atenção, depois que eu fui ver. Eu vou ver depois, mas pode sim. Pode, claro. Os treinadores hoje em dia vão procurar saber tudinho Sim. que o São Paulo está fazendo, porque ninguém vê treino mais, ninguém tá vendo muitos jogos. E eu acho que o Guga não olhou antes dele bater. Ele tava com a bola e falou assim, me apertou aqui, me apertou ali, vou voltar a bola. Não, ele viu que tava Né? todo mundo marcado, ele só deu uma olhadinha assim, E jogou. Já vou jogar. E na hora que ele fez isso, o Gilberto começou a correr. Foi a hora que ele chegou primeiro que o Não, goleiro. vou dar uma olhadinha. E nisso o menino que eu falei com você tá passando agora, acabou de passar ali na padaria da Broda, comeu um pastel e tá indo já pra descer pra baixo lá. Tá Já. voltando pro Atlético? É fazer o quê, né? Aqui ele tava no Bahia. Olha, né? não tem nenhuma sonora como eles falam aqui. Deixa eu ver se consigo tocar aqui. Mas eu não concordo muito com a torcida que fica atrás do microfone, não. Eu acho que o São Paulo não tem nada a ver com essa jogada. Essa jogada é desenhada, é ensaiada, mas se o lateral, o Guto, tem que como é que é o nome dele? Guga? Como é que é? Hã? O Gugu, como é que é o nome do lateral? Guga. Ah, tem um aqui, mas é Guga. do... Mas ele foi muito infantil, ele tinha que pôr malícia no negócio. sim. Mas foi o que eu falei com você, agora- mas o Gilberto foi esperto, aí. Não, mas como é que o cara vai falar na rádio que é culpa do treinador, que o goleiro é o melhor do Brasil, que ele sabe jogar com os pés, aquela coisa. Como é que um cara fala isso na rádio, bicho? Não é essa a falta. O que eu quis dizer pra você é o seguinte, que... Ele não falou o tanto de... Não. o tanto Ele não de falou chute que o culpa. Atlético deu no primeiro tempo. Não. Ele não falou que é a culpa do treinador. Não foi isso que é a culpa dele. É eu que tô fazendo a colocação pra você. É o seguinte. Ok. Ok. Não, ele não falou a culpa. Oh. O comentário dele foi em cima disso e falou comigo assim. Ele pegou e falou que o jogador só fez isso porque isso é treinado. Isso que ele quis Não, dizer. é treinado sim. Isso é treinado a voltar a bola pro goleiro. É verdade. Só que não é treinado voltar a bola No meio de campo, praticamente. Não, como é que fala? Da lateral esquerda? Não, do coisa de escanteio, entendeu? É. Ele não treinou ele voltar a bola de lá pro goleiro, não. Da lateral ali. Não, tô falando lá do escanteio do time adversário. Ele não treinou isso desse jeito, não. Porque a bola foi quase mais ou menos dali. Não, tá muito longe. Então, é isso que o cara quis dizer, que ele treinou. O que passou na cabeça de um lateral É, se a bola tava mais do meio de campo pra frente? A confiança de que ele iria conseguir, porque ele treinou isso. Isso que eu quero dizer pra É você. muita infantilidade dele. Ué, Nossa, mas aí eles falaram comigo que dizem que o Flamengo queria contratar o Guga, né? Mas agora já não quer mais não, porque o Guga já tá fazendo o próprio trabalho pro Flamengo, fora do Flamengo, sem o Flamengo precisar pagar pra ele, entendeu? Agora, como sempre eu falo com você... Todo mundo tem uma coisinha a falar, né? não tem jeito, por isso que eu falei que eu sei que o povo não perdoa. Esse meme aí e tal. Só que O povo não perdoa, não. eu não vou olhar isso, né? Se a Não. gente vê o futebol e se você tá me perguntando, eu tenho que falar aquilo. Mesmo eu não gostando, não deixando de gostar, mas tem que falar, porque no lado de lá tem um cara lá, tem uma pessoa lá, os outros ouvintes, sabe também de futebol. Sim, todo mundo Talvez comenta. muito mais do que a gente. Você não viu ali os especialistas que eu falei com você que escolheram os caras que você não pode brigar com eles, que são especialistas? E ontem, como eu comentei com você, que Especialista. Não, tava lá escrito especialista. E ontem eu falei com você que assim que terminou o jogo, o vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido, ficou muito bravo, falou aí que teve um pênalti que não foi dado, que era para ter sido dado, que não sei o que mais. E aí todos os outros comentaristas falou que não foi pênalti, que o cara era um lance interpretativo. Então, se é Isso interpretativo, acontece não. muitos pênaltis, muitos se é lances. interpretativo, cada um tem a sua. Tem. Então, Vai é o ser juiz. difícil. Não, interpretativo, cada um tem a sua. O juiz falou que não foi, acabou. Então ele interpretou aquilo, tá certo. Agora, se é aquela coisa de mão na bola, você derrubou o cara, deu uma porrada nele, não é interpretativo, você viu o lance. É totalmente diferente. Não, mas ele não perdoou. E botou o Cruzeiro no meio da jogada.
Rapaz, se o time dele faz os gols no primeiro tempo, não tinha essa história aí. Só no primeiro tempo poderia ter feito 3 gols. Então, ele não estaria falando aí essas coisas. Cadê o técnico? Não quer falar? Não fala, meu filho. Eu acho que ele tá sendo muito infantil. Eu acho que tem que segurar mais a língua dele e deixar o time dele jogar, que tá jogando bem. Por causa de uma partida ontem, não precisa envolver VAR, não precisa envolver juiz, porque tiveram muita condição de fazer gol no primeiro tempo, não fizeram. E aí o prejuízo tem a pagar no segundo tempo. E aí veio o erro, os 2 erros, pro lado direito e pro lado esquerdo. O chão. Agora vai. Um lance, né, que o Rafael, vocês vão se lembrar, foi expulso. Esse árbitro é Wagner. O Wagner é árbitro FIFA. É o mesmo árbitro que já cometeu uma série de erros de protocolos. E eu vou explicar. Na final do Campeonato Mineiro 2019, a final, o Atlético decidiu contra o time rebaixado, o Cruzeiro. Tem um pênalti no final do jogo, puxão, no Igor Rabelo. E na época nós fomos à federação e fomos ouvir o áudio. O áudio, ele dá nojo, né? Dá nojo. Sabe por que dá nojo? Porque o árbitro de vídeo chamando o Wagner, teve um puxão, Wagner. Não foi nada. Não foi nada. O Wagner, dá tempo. Isso, nós ouvimos o áudio. Aí nós começamos a acompanhar esses procedimentos dele. No jogo contra o Santos, por exemplo, ele expulsou o Rafael. E, compreensível, é uma jogada, ele viu, achou que tocou, perfeito. Mas na imagem, né, se vê claramente que não houve toque. Não houve toque. Ele, obviamente, seguindo o protocolo, o VAR teria que chamar. Teria que chamar. Ele, inclusive, errou o nome do jogador. Olha a responsabilidade desse árbitro, né? Ele é FIFA, hein? Ele é FIFA. Escolhido por quem? O senhor Gaciba, né? Ele fez o seguinte, ele falou que foi o Vitor que foi expulso. Um dia depois, alertado pela imprensa, a gente, obviamente, ficou espantado. Aí fizemos uma reclamação. Resposta do senhor Sarapião. Sarapião deu a seguinte resposta. Não, que a expulsão foi perfeita, que um jogo brusco, violento. Aí foi a julgamento do STJD e ele levou uma advertência, não teve, quer dizer, você fica espantado, você fica perplexo. Não, os erros acontecem, gente, os erros acontecem. O atleta não vai cometer essa loucura de pedir anulação para fazer um factoide, para aparecer, não vou fazer isso. Agora, você vê a resposta, você fica chocado. Você fica chocado. Por que você fica chocado? Uai, não dá. Ele tá vendo um outro... Então ele enaltece o Wagner, diz que é um excelente árbitro. E eu só vou lembrar uma coisa aqui. Em 2019, o Cruzeiro, segundo a própria diretoria do clube, alega que a diretoria de hoje fala que o clube é administrado com uma quadrilha. Aí você tem um episódio desse, sabe? A confiança cai, sabe? Você não pode, olha, em matéria de arbitragem e agora com o VAR, tem que ter transparência, tem que cumprir protocolos, né? Isso não pode ser feito assim. Então a gente vem conversando, mas isso não se resolve. Conversei ontem à noite com o presidente e presidente, para mim não tem mais jeito, acabou, o presidente concordou comigo, acabou. O senhor Gaciba não tem mais capacidade, né, de conduzir a arbitragem. A questão é essa, é simples. A pessoa pode ser boa, ótima. Tudo isso começou depois que o Gaciba falou que errou um pênalti não marcado a favor do São Paulo contra o Atlético. Aí eles voltaram com tudo isso aí. E ele incluiu até o Cruzeiro no meio da coisa dele. É muito engraçado, esse cara, ele sempre é assim. Ele é vice-presidente do Atlético. Entendeu? Toda vez que acontece, igual ele fala o Cruzeiro, né? Ele fala aquele time rebaixado. Eu acho que eu falo com você, a pessoa tem que ter um pouco de respeito. Isso aí, o torcedor é uma coisa, o dirigente
esperar. Quando você vai falar de uma coisa, o dirigente ele tem que ser um pouco mais educado. Eu ainda acho isso aí ainda. Você brincar como torcedor, você brincar aqui num programa é uma coisa. Mas o dirigente eu acho que não. Eu acho assim, que está sendo muito infantil da parte dele, depois que ele disse na hora daquele jogo ali que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas o jogo do time dele estava melhor em campo. Deveria ter ganho no primeiro tempo, ter feito os gols que não fizeram. E foi bombardeado o Bahia e o time dele não concretizou em gols. Agora voltou com freio puxado, o Bahia veio com aquela força total, como todo mundo, às vezes sabemos que o Mano ia fechar mesmo, como ele fechou, 4-5-1, deixou só um atacante na frente, não vão perder de muito, porque o Atlético no primeiro tempo bateu demais na gente. Então, vão perder de 1-0, não vão perder de muito aqui. E o Atlético vai dar aquelas mancadas. Sim, agora, mas eu quero dizer que ele vai reclamar toda hora agora. Não, agora reclamar desse jogo ele não pode, Adair. Não tem condições. Não. Eu tô falando, eles vão reclamar. Toda vez que perder, eles vão reclamar, porque a semana passada o Gaciba pegou e falou que foi um erro da arbitragem do VAR no lance do São Paulo contra o Atlético. Então agora eles vão procurar tudo quanto há. Porque igual eu falei com você, o pessoal, todo mundo comentou o jogo e falou que foi um lance interpretativo. Isso sempre... Que não foi pênalti. Porque o juiz achou. Então se for interpretativo, é o juiz que vai decidir, não é ninguém mais. Agora, no lance que ele falou lá que errou porque botou o negócio errado, então foi um erro. Mas por causa disso agora aí, tudo quanto há ele vai falar. E ele sempre joga o Cruzeiro no meio, quer dizer, não precisa. Você não vê o presidente do Cruzeiro, que é hoje em dia, falar isso aí. Você vê um jeito dele diferente de falar. E eu acho que todo dirigente tem que ser isso, Adson. Você tem que ser um pouco mais educado quando você vai falar as coisas, não tem jeito não. 8h30, não temos muito mais do que falar, do que se reclamar. Temos o jogo do Cruzeiro, se você quiser assistir e ver até esse momento, podemos colocar aqui na rádio, porque...